Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos alguns momentos bem importantes do livro de Esdras. A ideia é a gente entender melhor o retorno dos judeus do exílio na Babilônia e também a reconstrução do templo em Jerusalém, que não foi nada fácil, né? Uma história de fé, recomeço, mas com muitos desafios. É isso aí. A gente vai olhar para os decretos dos reis, como o povo se organizou, a construção em si e, claro, os problemas que eles enfrentaram para restabelecer a comunidade e a adoração segundo a lei de Moisés, que era a base de tudo para eles naquela época. Então, essa história toda começa com Ciro, o rei da Pérsia, certo? Uma figura até inesperada nesse contexto. Exatamente. Ciro publica um decreto surpreendente, na verdade, permitindo que os judeus voltem. E não só isso, ele incentiva a reconstrução do templo. E ele até devolve os tesouros, né? Aqueles que Nabucodonosor tinha levado. Isso mesmo. Milhares de peças de ouro, de prata, fundamentais para retomar o culto, né? Ele entrega tudo isso para Sesbazar, que era um líder judeu, um príncipe de Judá. E o pessoal topou voltar, foi muita gente. Olha, foi um número considerável, sim. Quase 50 mil pessoas se a gente contar todo mundo, incluindo servos. Liderados por figuras como Zorobabel e Jesué. E o texto até lista as famílias, né? Sim, tem listas bem detalhadas. Isso era super importante para eles, sabe? Para restabelecer quem era quem depois de tanto tempo fora. Mostra a organização. Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, cada um com sua função. Faz sentido. E chegando lá, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Imaginam a emoção depois da viagem. A prioridade total foi restabelecer a adoração. Então, mesmo antes de pensar no templo, eles reergueram o altar no lugar original. Ah, para voltar com sacrifícios diários? Exato. E celebraram a festa dos tabernáculos. Tudo segundo a lei. Mesmo ali no meio das ruínas, vamos dizer assim. O povo unido como um só homem, diz o texto. E aí sim partiram para o templo. Como foi lançar os fundamentos? Foi um momento assim de muita emoção, mas complexa. Tinha gente chorando alto e gente gritando de alegria ao mesmo tempo. Ué, por quê? Os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choravam. Talvez pela saudade, talvez por verem que esse novo seria diferente, mais simples. E os mais jovens, cheios de esperança, celebravam. Uma mistura bem forte de sentimentos. Puxa, mas nem tudo correu bem depois disso, né? Apareceu gente para atrapalhar. Pois é, os adversários, como o texto chama, moradores da região que não eram judeus. Primeiro, eles ofereceram ajuda para construir. Parece bom, não? Mas Zorobabel e os outros líderes recusaram. Disseram que eles mesmos cumpririam a ordem de Ciro. Aí a coisa mudou. Começaram a sabotar. Exatamente. Tentaram desanimar o povo, criar intriga e, o mais sério, escreveram cartas para os reis da Pérsia que vieram depois de Ciro. Acusando os judeus. Sim, dizendo que Jerusalém era uma cidade rebelde historicamente e que, se fosse reconstruída, eles parariam de pagar impostos para o império. Uma acusação grave, né? Imagino. E deu resultado. Infelizmente, sim. Uma dessas cartas, para o rei Artaxerxes, funcionou. Ele mandou parar a obra imediatamente. Nossa, e ficou parada por muito tempo. Ficou, por vários anos, até o reinado de Dário, outro rei persa. E o que fez eles retomarem? Alguém interveio. Aí entram em cena os profetas Ageu e Zacarias. Eles deram uma força moral e espiritual muito grande, incentivaram Zorobabel e Jesué a não desistirem e recomeçarem a construção. E eles tiveram coragem de recomeçar, mesmo com a ordem de parar. Tiveram, confiando na mensagem dos profetas. Mas claro que isso chamou atenção de novo. As autoridades locais. Isso. Tatenai, o governador da região, veio investigar. Quem deu ordem para vocês construírem isso? Ele perguntou. E o que eles responderam? Os líderes judeus explicaram que estavam agindo com base no decreto original de Ciro e foram firmes nisso. E o Tatenai? Acreditou? Bom, ele foi investigar, mandou uma carta para o rei Dario, pedindo para checar nos arquivos reais se esse decreto de Ciro existia mesmo. Momento de tensão, hein? E aí? E aí veio a grande virada. Encontraram o decreto em Ecbatana, uma das capitais persas. Ufa. E não só isso, o rei Dario não apenas confirmou o decreto, mas mandou Tatenai e os outros não atrapalharem mais. E ainda ordenou que a obra fosse paga com o dinheiro dos impostos da região. Que reviravolta!
O rei pagando a conta? Exato. E ainda mandou fornecer animais para os sacrifícios e ameaçou com punição pesada a quem desobedecesse. Um apoio incrível. Com isso, a obra deve ter ido rápido. Foi sim. O templo finalmente ficou pronto no 6º ano do reinado de Dário. Fizeram uma festa enorme de dedicação, com muitos sacrifícios, e logo depois celebraram a Páscoa, um marco de recomeço para a vida religiosa deles. Que jornada! Mas a história não acaba aí, né? Anos depois chega Esdras. Isso, um tempo depois. Esdras era um sacerdote e escriba, um cara que conhecia profundamente a lei de Moisés. Ele veio da Babilônia com mais um grupo de gente, já no reinado de outro Artaxerxes. E a missão dele era diferente da de Zorobabel. Sim, Esdras veio com uma carta do rei que dava a ele muita autoridade para organizar a vida da comunidade judaica segundo a lei de Deus. Como assim? Ele podia ensinar a lei, nomear juízes e magistrados para aplicá-la e até punir quem não obedecesse com morte, exílio, confisco de bens, prisão. O foco dele era mais na fidelidade do povo à lei do que na construção física, que já estava pronta. Entendi. Uma restauração mais espiritual e social, digamos. Exatamente. Ele mesmo reconhece que essa autoridade toda vinha da mão de Deus agindo através do rei persa. Mas ele também encontrou problemas quando chegou, certo? Ouvi falar de casamentos mistos? Sim, esse foi um baque para ele. Depois de organizar a viagem, garantir que tinham levitas suficientes no grupo, orar por proteção divina no caminho perigoso, ele chega e descobre que muitos judeus, inclusive gente da liderança, tinham se casado com mulheres dos povos vizinhos. E qual era o problema disso, exatamente? Pela lei mosaica, isso era proibido. A preocupação era que esses casamentos levassem o povo a adorar outros deuses e a perder sua identidade única como povo de Deus. Era uma ameaça séria à própria sobrevivência da comunidade que estava sendo reconstruída com tanto esforço. Nossa! E como Esdras reagiu? Foi uma reação de profunda dor. Ele rasgou as roupas, arrancou cabelo e barba, ficou chocado. Depois fez uma oração pública muito forte, confessando o pecado do povo, reconhecendo a culpa coletiva, mas também a misericórdia de Deus. Foi o início de um processo difícil para lidar com essa situação. Fascinante. Então, a gente viu essa trajetória. O decreto, a volta, a reconstrução do templo cheia de altos e baixos e a chegada de Esdras trazendo um foco renovado na obediência à lei. Exato. Mostra que reconstruir não é só levantar paredes, né? Esdras percebeu que a reconstrução mais profunda era do coração e da fidelidade do povo. Deixa a gente pensando. A reconstrução física foi essencial, claro, mas o trabalho de Esdras foi sobre a identidade, a coesão da comunidade baseada nos seus princípios. Que paralelos a gente pode fazer hoje quando falamos em reconstruir, seja uma comunidade, seja a nossa própria vida depois de uma crise? Onde a gente foca? Só no externo ou também naquilo que nos define por dentro? Uma ótima pergunta para a gente refletir. Com certeza. Bom, agradecemos a quem nos ouviu até aqui. Até a próxima!